Você pode ler a frase de novo? O poder de enxergar a beleza da vida vem da vulnerabilidade. Para mim, essa frase toca um ponto que eu não sei se é importante, mas se a gente percebe a vulnerabilidade, a tendência não é a gente prestar mais atenção na vida? Uhum, Porque, sim. porque realmente tal, isso, eu não sei se tem a ver, né? Se quem escreveu estava pensando como dessa maneira, mas o Buda, ele incentivava os discípulos dele a irem em cemitérios, né? Não sei se tem a ver isso que eu vou falar com a frase, mas ele incentivava os discípulos dele a irem em cemitérios, para que eles tivessem uma consciência introjetada que a vida é fugaz, né? Então, se a vida Uhum, é fugaz, ele supunha que com isso os discípulos iriam valorizar o que é mais importante, né? Que é a presença, no caso do Buda, né? sim. Mas, mas assim, do ponto de vista, não sei se a gente, se isso é só filosófico, eu não queria entrar em questões filosóficas, mas de qualquer maneira não é filosófico, né? Porque se a gente Não, eu acho que faz bastante sentido isso. para a vida, né? Uhum. Quer dizer, resumindo, né? Pelo menos me tocou aqui, me deu um, senti uma certa emoção aqui, um certo. Resumindo, todos nós podemos falecer hoje, né? Desculpa, mas é verdade. Engraçado que eu falei isso com a minha mãe esses dias, ó. Ela me mostrou um vídeo de um cara cantando no show, assim, do nada o cara cai pro lado assim, toma. Eu assisti esse vídeo, eu também olhei esse vídeo e falei assim, olha como é frágil a vida, hein? Caramba. Aí eu Eu falei não com ela, tinha você nem acha que ideia que ia morrer, né? Uhum, Mas uhum, enfim, às vezes eu lembro isso. Você perguntou como chamar trazer mais a meditação, a presença para o dia a dia. Às vezes eu lembro disso, eu lembro dessa vulnerabilidade ou dessa fragilidade para que eu preste mais atenção. Então é uma das formas, né? Então, eu também estava pensando um pouco sobre isso, né? Porque, assim, qual ferramenta você utilizar no dia a dia, né? Porque a hora que você está meditando é bem mais fácil, mas depois você entra na rotina do dia, né? E aí, como que faz para você lembrar disso? Que muitas vezes as coisas acontecem, na maioria das vezes, no automático, né? A sua reação acaba sendo automática quando você vê, quando você menos espera, você está fazendo aquilo que você não gostaria de fazer, né? Ontem, por exemplo, eu participei de um dia de planejamento numa associação que eu trabalho, e aí a gente fez um planejamento. Então, assim, ali foi feito várias, as pessoas colocaram sua opinião, tal, no dia a dia, do trabalho, que eram os principais projetos e tal, né? E eu tenho uma tendência de querer, assim, tipo, falar demais, né? E, assim, eu segurei um pouco, mas eu percebi que de vez em quando eu estava sendo aquele Gilmar que eu não gostaria de ser na reunião. Então, mais ou menos isso, né? Assim, eu acho que a gente muitas vezes age no automático, né? Então, eu fico pensando assim, qual ferramenta, né, que a gente pode utilizar, porque você não está ali no momento da meditação. Então, essa observação que eu queria fazer. Legal. É, bom, alguém quer comentar, não? Eu queria só, assim, eu acho que cada um vai ter um mecanismo que também vai muito do próprio ego e da luta para se identificar com o ego, né? Cada um tem o seu eguinho, reage diferente. No meu caso, eu tenho tido cada vez mais
situações em que eu me vejo exatamente com a opção mesmo, assim, a um milésimo de segundo de Cachorro dela. do cachorro chegou, né? Faz uma barulheira, mas de ser reativa, que é o meu caso, né? Que é onde eu vejo meu condicionamento de tantos anos, e entender que não é pessoal. Então, eu acho que, cara, quanto mais, na minha experiência pessoal, né, quanto mais a gente fizer a meditação, a presença ela vai aparecer. Acho que não tem muita ferramenta. É um segundo que você pensa assim, eu não vou cair nessa cilada, ou vou cair nessa cilada e vou reagir como reagiria normalmente. Então, assim, eu acho que tem, no meu caso pessoal, eu tenho tido muito nas últimas semanas situações em que eu tenho a opção de ficar com muita raiva, que é a grande questão, né? E a outra em que eu. Numa delas, inclusive, era uma reunião em que eu apanhei muito, era uma reunião virtual assim, em que eu olhava para minha carinha, eu olhava para minha. Parecia que eu nem era eu. Eu olhava para minha carinha e falava, calma, calma, não é com você e tudo mais. Eu fiz um post sobre isso, assim, sem contar exatamente por que Eu li, eu li. eu esse post, mas nossa, eu apanhei. Eu me senti o Muhammad Ali apanhando, apanhando, apanhando. Tipo assim, eu posso dar um de direita agora, mas eu não vou dar, porque não cai nessa. Calma, calma, calma. Então, eu acho assim, no meu caso, eu acho que quanto mais bom, tem bastante tempo também de meditação, mas quanto mais tempo, ela vai aparecer. Você vai ter um momento em que você vai sentir que você tem a opção de não cair na cilada do condicionamento, né, do automático, ou seguir adiante, mas vai estar com consciência, assim, essa é a minha experiência pessoal, vai acontecer. Aham. Toda vez que a gente tem essa questão ou alguma questão parecida, traga agora, sabe? Como chamar a presença pro dia a dia? Ainda é futuro. Como chamar a presença para o dia a dia? Chame agora. Parece uma coisa assim, pô, mas eu não quero agora, eu quero no dia a dia. Mas se você não consegue chamar agora, você não vai conseguir no dia a dia. Então, se nós não estivermos fazendo isso, agora nós estamos em 7 aqui. Se nós não soubermos chamar a presença agora, nós também não vamos saber chamar no dia a dia. Então, a grande questão é: eu consigo chamar a presença agora? E assim, com clareza, fica às vezes esse negócio de chamar a presença agora, fica assim, às vezes, algo meio nebuloso, né? Será que eu tô? Será que eu não tô? Então, trazer clareza agora é muito importante. E eu acho que uma pergunta muito chave é: o que que eu estou percebendo agora? Se eu consigo responder isso, o que que eu estou percebendo agora, de certa forma eu já estou chamando a presença. No momento em que eu reconheço o que eu estou percebendo agora. Então não é complicado, pelo menos para mim, eu tenho a tendência de achar complicado e confuso. Mas quando eu chamo, mas o que que eu estou percebendo agora? Eu vejo que eu estou percebendo uma série de coisas agora. Aí, pô, não, então agora eu estou presente, agora eu estou atento a isso. E isso é uma coisa assim que talvez não satisfaça a mente. A mente quer um truquinho em que ela vai usar e que vai funcionar. Ela não quer muita responsabilidade, né? Então, você me dá uma fórmula, e aí eu sigo essa fórmula, quando eu estiver numa reunião, eu vou estar presente. E se alguém fala como eu estou falando, fique presente agora, que essa é a base, a mente não vai ficar tão satisfeita, ela queria uma outra coisa. Mas a impressão que eu tenho é que se não tiver isso agora, talvez exista uma outra coisa, eu até posso falar uma sugestão uma ideia que eu tive aqui.
Mas o básico é esse, o alicerce é esse. E para mim isso está ficando mais claro. É claro para vocês isso também? Faz sentido? Então o Gilmar perguntou. Então, no momento em que o Gilmar perguntou, a Amaranda perguntou, no momento em que a Amaranda perguntou, a Daia falou, no momento em que a Daia falou, toda a questão é: estou presente agora? Agora eu estou falando. Nissargan, por exemplo, uma dúvida. Agora, eu estou presente agora? Estou. Eu estou com um problema agora. Eu gostaria muito de saber quem está participando da reunião, que eu não estou conseguindo ver. Mas se eu for buscar isso, eu deixo de estar presente e de escutar o que você está falando. Porque eu estou com problema, por exemplo, no celular. Agora, que eu só me vejo você. A pessoa que fala aparece na minha tela. Porque eu não estou no computador. Então, minha mente está assim, nossa, eu gostaria de saber quem está participando da reunião. Mas se eu ficar procurando no celular quem está participando, eu vou deixar de escutar o que você está falando ou que a próxima pessoa. Então, eu tenho que optar a estar presente e escutar, e deixar de ser curiosa. Mas seria ótimo ver as pessoas todas, né? Por exemplo. Aham. Mas, enfim, era só o meu chamar o presente, é não deixar, como é que fala? Não ficar querendo procurar quem está aí. Vou ficar ouvindo você. Isso é Aham. chamar a presença? Não. Estar presente, por exemplo? Olha, eu sinto que isso é você ter identificado situações internas, Hum, né, que é a vontade de prestar atenção e de entender e uhum, assimilar, e a vontade de ver as pessoas. Então, você uhum. identificou as duas coisas e você viu que as duas coisas não eram compatíveis, então você Isso. optou por uma. Então, eu sinto que houve presença nisso. Eu vi uma frase de uma mulher esses dias que é assim: eu só consigo mudar o que eu percebo. Aham. Então, vamos supor que você não tivesse, se você tivesse sendo tomada pela preocupação, pela vontade, e acabava não tendo essa clareza de poder optar. Aham. Então, aí você teria embarcado, você percebeu, então você desencadeou um direcionamento. Então, não faz muito sentido isso, eu só posso mudar o que eu percebo. Se a Daia Aham. não tivesse percebido que estava um impulso nela, um vulcão querendo implodir, né? Ela Entendi. percebeu isso. E ela percebeu que isso não é construtivo. E ela percebeu a vontade de que isso não tomasse conta dela. Aí ela pôde mudar. Mas e se ela não. O que é o nosso normal? Ei, para! A gente nem percebe nada, já explode, né? Mas tem É, horas que eu acho que tem que rolar, Ilmar. Não dá para abafar tudo. Ontem, por exemplo, se eu não tivesse explodido e feito uma coisa totalmente fora do meu. Eu não teria resolvido o problema que eu estou a semana inteira tentando resolver, por exemplo, com a Vivo aqui em então, mas casa. aí que tá. Ó, veja bem. Ó, Eu fiz ó, uma coisa horrorosa, eu tranquei o moço aqui dentro. Eu falei, você não sai. Enquanto eu não vou falar com o robô. Juro? Ele falou, mas então, eu falei, você liga para o seu supervisor, que você não vai sair de novo daqui. E foi assim, foi até o final do dia, desde as 8h30 da manhã. então, vamos pôr os pingos nos is. O tema tá quente, não tá, gente? Agora, pô, agora engrenamos. Tá quente o negócio. Né? Ó, olha. Eu falei isso para a Ângela. Esses dias, não sei se a Ângela vai lembrar. A meditação não é trazer um padrão de conduta. Então, a meditação não é o padrão de não dar vazão às emoções. Isso é um padrão. Eu não vou dar vazão às emoções. Meditação não é isso. Meditação é estar presente de acordo com a situação, eu vejo que é o melhor. Uhum. Coisa flui no que é o melhor.
Então, ela percebeu, a Daya, você vê que interessante? A Daya percebeu que a melhor conduta, naquele momento que ela sentiu, pelo menos, foi melhor ficar quietinha para não entrar no meu padrão. Ela teve os seus processos de saber o que era o melhor para ela. Você percebeu a situação e você percebeu que naquela situação você precisava ser Explodir. Precisava ser impositivo. algum. E aí vem um lance. Tem um exemplo aí do Jesus Cristo que a gente cria a ideia de que o certo é ser manso. Não, peraí, cara, que o certo é ser manso. O certo é ser sábio. E a sabedoria, às vezes, pede alguma coisa mais, né? Então, por exemplo, um exemplo muito bacana disso. Ah, tá, Jesus Cristo. A gente cultiva Jesus Cristo na nossa cultura. Jesus Cristo, não sei se foi em Jerusalém, no templo, ele deu um ar. Ele foi furioso dentro do templo que o pessoal estava fazendo câmbio, vendendo coisa dentro do câmbio, estava destruindo a sacralidade do propósito do templo. Não foi isso? Pelo menos eu entendi que foi isso. Aí ele deu o maior esporro, esporro. Imagina um cara sozinho dando um esporro, afugentando um monte de gente, a força que ele tinha. Aí você vai falar, pô, ele não foi manso, ué. Ele não foi manso, mas ele agiu adequado com a situação. O que não sirva de justificativa para a gente começar a fazer isso toda hora. Claro, claro. É perceber a hora que você tem que fazer isso. Tem Isso que é perceber a hora perceber. que você tem que fazer É isso. Então, às claro. vezes, você tem que fazer isso. Ou Mas não. perceber isso. A Eu sua falo, sabedoria que vai aflorar. Ah, Uhum. eu falo um Mas, negócio. De nenhum momento eu acho que a gente tem que abafar tudo toda hora, não. Mas eu acho, por isso que eu falei lá no começo, eu acho que chamar a presença tem a ver com o ego de cada um, em que estágio de consciência que você tem. sim, Então, sim. se eu sou uma pessoa profundamente reativa, Aham. desde o condicionamento é esse, eu já caí em muitas ciladas, porque eu reagi demais em algo que não era comigo, que era o meu Uhum. ego reagindo, o meu ego ferido. Então, quando eu entrei, fiquei 1 hora e meia apanhando, entendeu? Eu olhava para minha carinha e falava, gente, eu parecia Estou vendo estrelas, mas eu não posso reagir, porque não tem a ver comigo. Em vários momentos eu queria mandar todo mundo para aquele lugar, entendeu? Então, nesse momento, eu entendi que eu estava presente porque eu tinha a opção de, inclusive, trancar o homem da vivo, se eu quisesse, entendeu? Mas eu pensei pensei em muitos segundos. Em vários momentos eu senti raiva, eu me senti injustiçada, que é um pouco a filha da raiva. Então, assim, mas eu senti tudo isso, ainda prestando atenção no que aquela pessoa estava falando, né? Então, mas ali estava profundamente presente. Então, assim, eu vou continuar sendo uma pessoa muito movida. A raiva é um dos meus sentimentos favoritos. Eu acesso com muita facilidade. Mas não é para acessar toda hora. Claro, é só quando precisa, só numa Quando você necessidade. acha, aí que é o estado de presença que eu senti, Isso. entendeu? É. Eu não chamei nada, é na hora eu vi e achei uma benesse eu estar olhando para minha cara. Era uma reunião, eu estava apanhando uma reunião online. Então eu podia olhar para mim e me separar de mim mesma, entendeu? Olhar para mim, meu Deus do céu, como está apanhando, sabe? Mas calma. Então, e Eu tenho tudo uma coisa isso para falar. não Ah, é algo normatizado. Quer dizer, não é algo que eu vou criar uma regra a partir da fala da Daia numa situação assim, eu vou agir assim, e a Daia agora, a partir de sempre, vai agir assim. Ela mesma, cada vez por isso que a gente quer regra, porque cada vez é uma novidade, cada vez é um desafio, cada vez é uma surpresa. mas eu tenho uma coisa para falar. Como eu sou uma pessoa muito elétrica em geral, barulhenta, eu sempre fui assim, desde pequena. Então é o que todo mundo conhece de mim. Para mim, a mudança total foi eu me dou uns segundos. Você falou segundos, minutos. Eu me dou segundos antes de qualquer ação e é muito estranho, porque esses segundos me dá tanto tempo para pensar que eu emudeço, eu não consigo falar imediatamente. E essa pausa me dá o poder de
ser razoável, racional, que coisa. Esse vocabulário é novo para mim, porque eu nunca fui racional antes. Mas eu estou recebendo resultados incríveis de situações assim. Mesmo estando no carro antes de descer para buscar alguma coisa em alguma loja, eu paro, em vez de ficar com raiva, irritada, que seria totalmente normal. Quando eu entro para esse local para pegar alguma coisa que já era para estar pronta 6 meses atrás, é notável que eu devia estar explodindo e eu não consigo, porque eu me dei aqueles segundos no carro antes de ir. É. E eu tenho feito isso e tem dado certo, sei lá, é uma sensação totalmente nova, mas eu achei que só pode ser a meditação e só pode ser esse tal de presença que eu fico dentro do carro. Eu poderia ser na hora, mas eu me dou esses segundos, esses minutos, e eu tô achando ótimo. Eu Mas, tô achando fantástico. o Ângela, você falou, né, que está sendo racional. Eu acho que não é a palavra adequada. Não, Não é a palavra adequada. Você está tendo uma visão. O que que é sabedoria? Sabedoria é você perceber a situação amplamente e a partir dessa visão da visão ampla da situação, você percebe qual que é o melhor direcionamento a ser dado. Então não é racional, você não ficou pensando, você percebeu que determinadas condutas são inadequadas. O teu padrão era inconsciente, era mecânico, era repetitivo. Mas, enfim, agora você percebe a situação, é como a Dai, é bem parecido, né? Percebeu, e a partir dessa percepção mais ampliada, você identificou perigos, essa direção é perigosa, essa direção vai, o terreno está minado, e aqui não, né? É mais tranquilo, é mais construtivo para os dois. uhum. Se eu me Sim, porque permitir. o resultado que você tem da outra pessoa com relação a você é o oposto ao que você teria se você tivesse reagindo. Claro, é Mas eu totalmente não diferente. sei, mas isso eu nunca tentei antes. Eu falei, só pode ser alguma coisa. Eu digo racional porque eu falei, eu nunca fui racional, todo mundo dizia isso para mim, que eu usava muito o coração e não a razão. Eu já ouvi isso milhões de vezes em 71 anos de vida, entendeu? É, Então eu estava achando que fosse alguma coisa relacionada a isso. eu acho que é visão, eu não diria racional, eu diria visão. Você olha e você vê, pô, aqui é perigoso. Não é que você raciocinou, você identificou como. Eu sinto assim. Mas, ô, Gilmar, você ia dizer alguma coisa? Não, o que eu ia dizer é porque, assim, tem pessoas que, mesmo não praticando meditação, né, tem, assim, um comportamento que a gente olha e ontem eu estava observando isso no grupo de 11 pessoas que estavam participando da reunião. Então, tem pessoas que você observa que eles não têm essa reação, muitas vezes explosiva, são pessoas tranquilas, e que eu sei, nesse grupo, além de mim, ninguém pratica meditação. A maioria tem esse comportamento que você observa, assim, de menos, vamos dizer assim, controle emocional. Mas tinha algumas pessoas no grupo que agiram, né, do jeito que eu pensei, assim, que tinha que ser o meu modo de agir durante todo aquele dia. E essas pessoas não praticam meditação, não têm essa vivência, né? Aí eu fiquei pensando na hora isso, por que será, né, que essas pessoas têm de diferente, que assim, mesmo não tendo essa prática da meditação, você percebe que administra melhor as suas emoções. É. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Primeiro, a gente não sabe o que está passando dentro dela. Pode ser que ela tenha um outro problema, né? Pode ser que ela tenha um problema de bloqueio de expressão. Eu não estou falando que é, mas talvez seja uma outra questão, né? A pessoa é travada, é tímida, ou é morta. Mas, Nizargan, não vem um pouco dessa. Quando a gente medita, a gente trabalha bastante. Esse tema realmente é pano para manga, né?
Mas quando a gente trabalha o estado de presença, sabe o que eu percebo no meu dia a dia? É que eu trago um desapego para um monte de ruminações. Então, quando eu vou lidar com uma determinada situação, eu já entro desapegando, porque eu já puxo esse estado de presença e eu já vou jogando fora algumas coisas que eu sei que vai interferir de forma negativa. É bem o que a Daia falou, né? A gente tem que fazer escolhas e poder estar resolvendo aquilo que é aquela coisa da inteligência emocional mesmo, né? Do autocontrole, que a gente tem que estar buscando em toda situação. Que nessa semana foi muito interessante, porque eu vivi uma situação bem ruim, uma amiga perdeu o marido num infarto fulminante. E ela entrou num desespero muito grande, e é uma amiga muito próxima, então ela veio buscar ajuda, né, para poder acalentar aquele primeiro momento. E o pronto-socorro que eu entreguei para ela, assim, para poder acalmar a situação, foi trazer ela para o estado de presença. Eu falei, não pensa lá na frente, não pensa lá atrás do que aconteceu, vamos pensar no agora, vamos pensar, é para chorar, vamos chorar, é para isso. Então, eu percebi que acalmou muito, porque eu trouxe ela para o estado de presença, eu eliminei as ruminações em volta que É, poderiam interferir naquele estado de presença. Então, eu vejo o estado de presença como uma coisa assim muito benéfica, é assim uma coisa assim até milagrosa, eu diria. Para mim tem sido assim. Ela causa tanto efeito benéfico de você conseguir se livrar dessas bagagens que interferem, às vezes, para a gente até ter uma ação X ou Y, que você realmente consegue tomar as decisões mais assertivas em nome desse estado de presença. é. Para mim tem sido assim o dia a dia. É porque você tira o embaralhado, né? Você tira a confusão, né? Você tira a minhocagem, né? Eu estava, bem rapidamente, eu estava lendo, eu queria completar depois aqui o Gilmar estava falando, mas, assim, eu estava lendo ontem uma metáfora muito linda do Buda, de que as situações da vida, às vezes, são sofridas, né? Então, é como se fosse uma flechada que a gente recebe. Só que normalmente em cima dessa flechada, a mente começa a criticar, condenar, pensar no passado, pensar no futuro, e aí a coisa que tinha uma determinada dimensão de desagradabilidade, ela ganhou uma proporção muito, muito, muito maior. E essa proporção maior é em função das flechadas que eu mesmo dou em mim mesmo, em função de estar pensando na desgraça futura, o passado e etc. Então, se a gente consegue ficar apenas com uma flechada que vai ter e vai doer, né? Vai ter e vai doer. Só que aí se não fica em cima, né? Aí a coisa fica muito mais suave. Não é isso, Alice? É isso mesmo, foge das suposições, né? Coisas que você não sabe nem se vai acontecer, você já está achando que vai ser só É, duas vezes mais, né? ou mais do que duas. É, Mas tem uma outra coisa em relação a que o Gilmar estava falando, que me intriga também esse tipo me intrigava ou intriga, não sei se me intriga ainda, de que de repente a gente vê uma pessoa que não medita, mas que ela aparenta ou demonstra atitudes, atitudes adequadas, atitudes sábias, atitudes equilibradas, e a pessoa não medita. E aí eu já me questionei sobre isso. Eu falei que é possível que apenas é uma aparência. Por exemplo, teve uma vez que eu estava fazendo o curso, eu acho que eu tinha uns 20, estava fazendo com meu irmão, viu, Ângelo? Eu acho que eu É, fiz com ele, chama No Mind, Silva Mind Control. E acho que eu tinha uns 18 anos, não sei. Aí me comentaram, pô, você parece tão sereno aí, prestando atenção. Sereno que nada! Eu estava a 1.000 por hora por dentro. A fachada externa era de serenidade, então às vezes engana. Mas às vezes não, a gente vê a pessoa realmente equilibrada. E assim, olha, meu, a gente entrou nessa vida, aí respondendo assim, a minha impressão sobre essa questão,
A gente entrou nessa vida em níveis diferentes. O cara entrou nesse nível de consciência, colocando assim, cada vez mais alto. Uma pessoa entrou nesse nível, outra entrou num nível mais baixo, outra mais baixo, hoje entrou mais alto. Nós não entramos sempre no mesmo nível, né? Então, nós estamos, sei lá, o nível que eu estou, que você está. Nós estamos num nível supostamente aqui, a meditação vai fazendo com que a gente vai subindo. Mas tem gente que já está aqui em cima. Já entrou no outro, já entrou nessa vida com outro nível. Sei lá pelas experiências passadas que ela teve, né? Mas é fato, eu observo, não estou inventando, isso é fato. Você não concorda que é fato? Sim, é fato. É fato. Então, assim, se a pessoa meditasse, provavelmente, meditasse no sentido de chamar a presença, observar os pensamentos, ver que não tem nada a ver, volta para a situação real, sempre aqui e agora, esse momento, eu estou atento a mim, eu estou consciente de mim. Se ela faz isso com mais capricho, no sentido de ter uma técnica que dá o suporte, ela iria subir provavelmente muito mais rápido. Então, eu não sei se esclareceu alguma coisa, Gilmar. Sim, sim. Eu acho suficiente o que você disse. Explica bem. E assim, por isso que eu tenho aquela metáfora, assim, sabe? Quem que vai chegar mais rápido no topo da escada? Quem está no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, no centésimo? Não sei. Depende do quanto cada um está andando, né? Às vezes o cara está no centésimo e está parado. Eu, sinceramente, quando eu olho para a Ângela, é que a gente tem um passado aí. Quando eu olho para mim, eu falo, "Putz, eu comecei num degrau bem baixo, viu? Eu comecei num degrau bem baixo, mas a felicidade é que houve um subir, né? Houve um caminhar. Que é isso. Pessoal, nós estamos passando do tempo. Eu ia falar uma coisa que eu achava que era muito interessante, mas não vai dar, fica para outra. Tá bom? Vamos terminando? É curioso com a técnica que você falou, talvez para que possa ajudar. Não, mas vai ser bom. Aí eu fico essa. Eu também fiquei pensando sobre isso. Vocês me cobram semana que vem. Porque aí eu vou experimentar, sabe? Eu saquei isso entre ontem e hoje. Tem uma outra técnica também que você já chegou a comentar que ajuda nessa questão da sabedoria, que eu fiquei super curioso para saber. Essa daí é mais delicada. Tá bom, pessoal. A gente vai se falando sábado que vem, quem tiver. Tá bom? Obrigada. Abração. Obrigada. Tchau. Obrigado a Tchau. todos. Beijo. Beijo. Obrigado.